Estamos aí em mais um evento, agora em conjunto, Cognium Sistemas de Automação e Softwares de RP e CRM, e também Cogni Brasil. Meu nome é Ricardo Castro, estou aqui com o Sandro da Cognium. Acho que melhor do que eu, é melhor ele se apresentar, né? Falando um pouco da sua história, da sua empresa, aí para o pessoal que não conhece te conhecer. Seja bem-vindo aí, obrigado pelo convite aí, no nosso bate-papo, Sandro. Bom, primeiro, boa noite, obrigado a todos por estar aqui com a gente. Obrigado, Ricardo, pelo convite, a gente estar junto hoje aqui falando um pouquinho das adequações, né, dos mecanismos aí para trabalhar com a LGPD. Sou proprietário da Cognium Softwares de Gestão, trabalho há 25 anos com software de gestão, já um pouquinho de tempo já, né? Já implantamos alguma coisa de sistema, mais ou menos aí uns 3.500 usuários, mais ou menos 350 empresas, e hoje aqui para falar um pouco com o Ricardo, acompanhar aí o que está acontecendo com o mercado ligado a essas mudanças que vêm sendo impostas aí pela LGPD, que até certo ponto, teoricamente, não eram para ser tão difíceis de serem compreendidas, mas o mercado mostra que a realidade realmente dá um certo trabalho e envolve aí uma série de ajustes, né, integrações, conexões mesmo das empresas, das áreas envolvidas e que demandam sinergia, né? E aí o Ricardo elencou uma série de componentes, né, que a gente poderia seguir aí para abordar esses tópicos, né, falar um pouco até um pouquinho, né, Ricardo, acho que até do impacto da lei, e a partir daí a gente vinha encaixando aí depois até da minha visão ligada aos papéis aí dos fornecedores, de funcionários, né, processos, tecnologia, né? Sim. Não, legal. Bom, muito bom. Obrigado aí por ter aceito o convite também, Sandro. Opa. Eu achei bem interessante, eu levei esse tema para o Sandro para a gente discutir, em virtude de várias oportunidades, vários planejamentos que nós tocamos em conjunto aqui. E para quem não conhece tão bem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a legislação em setembro agora ela começou a vigorar, né? Então já estão todas as empresas. Então a pergunta que todo mundo faz hoje é por que sua empresa precisa se adequar à LGPD? Né? E aí eu respondo, porque 100% das empresas públicas e privadas estão enquadradas nessa legislação. Então, ela envolve todos os departamentos das empresas, até porque uma empresa é criada justamente por causa de clientes, né? Então, as empresas públicas, o cliente delas somos nós, cidadãos, e as empresas privadas, os clientes são todos os clientes aí que adquirem produtos, serviços relacionados ao seu negócio. Então, uma empresa só faz sentido existir desde o momento que ela tem um cliente. E a jornada do cliente, na verdade, ela acompanha, ela tem uma atuação em quase todos os departamentos: marketing, comercial, operações, financeiro, suporte, logística. Então, a gente começar a analisar, tem todo um impacto. E diante disso, com a minha experiência também, eu tenho eu sou um profissional híbrido, tanto da área jurídica como da área de tecnologia. Tenho uma startup também de tecnologia, que é a automação de processos, especificamente para órgãos regulamentadores, e principalmente agora também da LGPD. Então, eu percebi que uma adequação à LGPD, ela é basicamente como um processo de implementação de software. Tá? Então, assim, se nós formos estruturar e colocar a mão na massa para nos adequarmos, a gente parte do princípio de fazer um levantamento inicial. Como que nós fazemos os levantamentos de como está a nossa empresa, baseado em pessoas, processos e tecnologia. Então, assim, primeiro a gente tem que partir dos processos. Então, vamos fazer o mapeamento de processo.
Aí depois nós, consequentemente, conseguimos analisar as tecnologias e depois ter uma conscientização, um acompanhamento de todas as pessoas. Essa visão também compartilhando muito com o Sandro, nós percebemos o quanto a automação ela é um facilitador, porque a LGPD ela protege dados tanto online como também dados offline, ou seja, se você tiver uma ficha com dados do seu cliente, fichários, assim, tem muita coisa que ainda nas empresas trabalham com informações num formato mais físico, né? Mas o grande risco os riscos estão agregados aos procedimentos automatizados. Então, são nesses procedimentos que entram ferramentas como RP, como CRM, como BI, como outras plataformas de contact center, e outras plataformas aí de automação de processos de N tipos de setores. Só que é muito mais fácil para nós nos adequarmos quando a gente está falando do CRM e RP, né? Então, por isso que eu trouxe o Sandro, aí para a gente conversar um pouquinho desses desafios da LGPD, e a ideia realmente é passar para os profissionais, tanto profissionais que fazem esse tipo de implementação, são profissionais internos nas empresas, e até os advogados e as outras demais empresas que estão implementando algum tipo de automação, para também ter essa percepção, essa visão do quanto isso é importante e desmistificar um pouco a complexidade. É complexo? É, mas porém não precisa ser uma coisa tão abrupta no processo de adequação da empresa, visto que a gente já está tendo algum tipo de experiência com isso, a gente está conseguindo se adequar os nossos clientes dentro de uma metodologia específica. Então, eu tenho uma boa experiência, o próprio Sandro tem uma boa experiência aí de muitos clientes que ele implantou, ERP, então a gente consegue trabalhar com os principais riscos e critérios de automação. Então, nesse caso, o tema que foi bem interessante que a gente levantou foi os controles e limitações de acessos aos dados. Então, assim, tudo parte de um princípio que uma empresa ela inicia uma automação a partir de um RP, né? Então, por isso que isso é bem discutido aqui com o Sandro. Sandro, eu queria que você passasse para nós, aí, depois de tudo isso que eu acabei de falar, quais são esses desafios, como que funciona essa parte dos controles e limitações de acessos dos dados que nós conseguimos ter com uma plataforma de RP, tá? Então, lógico que essa essência da automação que você vai passar para a gente já dá um norte para a gente ver como que isso a gente pode adequar no nosso mapeamento de processo. Ricardo, esse ponto, né, tem a ver com a segurança, né? Tem a ver com dar poder, né? Controlar poder, controlar acesso, gerir mesmo, né? Através de tecnologia, usando os procedimentos, né? E usando as pessoas, que acho que é o grande passo, né? A grande missão, né, a ser tratada é que só nessa brincadeira, falando em acesso à informação, a segurança da informação, olhando a informação dentro do RP como sendo, junto com o CRM e às vezes até outras ferramentas, que é o agrupador das informações, né? Então, um dos passos é controlar quem acessa, né? Uhum. Então, qualquer sistema de gestão tem que ter um tratamento de usuário, o cadastro do usuário, algumas informações lá que também devem ser obrigatórias só em casos que realmente para mapeamento, também já respeitando a própria LGPD, sem informações desnecessárias, e um gestor ou mais gestores dentro da empresa com poder para atribuir poderes para as pessoas acessarem informação dentro dos sistemas. Então, só esse capítulo já, eu acho que agora na revisão, né, dos processos, no mapeamento do processo, já dá um belo de um livro, né, por conta de rever, né? Vai ser obrigado, né? A empresa vai ser obrigada, para saber o que cada um pode acessar, para saber isso, tem que saber os processos que são executados, né? Por que o Sandro tem que acessar tal tela que tem informação do cliente, que tem endereço do cliente, que tem, às vezes, informação financeira do cliente, ou informação financeira de um funcionário. Então, só por esse capítulo ligado a
restrição de acesso, cadastro do usuário, o que ele pode fazer, já dá, só de pensar nisso, né, olhando aí o tripé aí, né, a tríplice coroa aí do assunto sistema, né, já dá eu não vou dizer um trabalho, mas já dá uma bela de uma atividade, porque já vai provocar os gestores a rever processo, a questionar, às vezes, o que vinha executando de forma mais aberta ou mais fácil, ou mais livre, vamos dizer assim, e vai ter que rever, e vai ter que passar, e vai ter que discutir, dizendo, ó, essas pessoas aqui do setor X podem fazer isso, as pessoas do setor Y fazem aquilo, né? Então, esse é um pedaço. O outro pedaço, né, falando também ainda, para fechar esta aqui, a restrição do acesso, o cadastro do usuário, também, numa segurança já de forma... essa primeira é ativa, né? Uma segurança passiva é deixar logs, né, para os usuários, né? Quando o usuário fizer alguma coisa, registrar, né, as atividades que são executadas, as operações que são feitas. Então, a gente pensa de maneira ativa e passiva, né? Uma coisa é dizer o que ele pode fazer e depois o que realmente aconteceu. Dentro, aí onde o Ricardo, eu gosto que ele fala uma coisa interessante aí, é onde a gente, dentro do mundo do software, a gente consegue fazer esse fechamento, a gente consegue colocar essa atmosfera pseudo-controlada, né? Porque dentro do sistema você consegue fazer esses tipos de controle, né? Mas tem algo maior por trás de tudo isso, né? Sim, é exatamente, bem pontuado isso, porque a questão, o grande desafio, quando a gente fala que a automação, o RP ou o CRM possibilita esse controle muito maior, na verdade o desafio, o que muitas empresas não entendem é que realmente assim, eu vou instalar, vou automatizar um processo, pura e simplesmente eu já vou estar adequado, já vou conseguir me adequar aos procedimentos. Lembrando que a tecnologia, que é o que a gente também trabalha no primeiro momento, a tecnologia ela é um meio, né? Um meio assim como outros meios também. Então, quando nós fazemos aí um procedimento de mapeamento de processos, tem muita gente que começa um processo de adequação LGPD mapeando os dados. Legal, eu quero saber quais são os meus dados que eu preciso me atentar para identificar em qual processo eu vou ter que atuar. Eu prefiro atuar totalmente diferente. Eu prefiro começar pelo mapeamento de processos, porque no mapeamento de processos é onde nós conseguimos matar várias situações, ou seja, as questões de pessoas, de processos, de tecnologia. Isso, mapeamento de processo, você já vai conseguir estruturar os alicerces para implantar uma automação. Nesse mapeamento, você vai conseguir analisar, revisar todos os procedimentos, porque quando a gente fala em revisar processos internos e externos das empresas, a gente começa a analisar as minhas fragilidades técnicas, como também as minhas fragilidades e riscos com relação às pessoas, porque uma grande probabilidade de riscos está diretamente ligada nas pessoas. As pessoas, não questões de má fé, mas sim as pessoas de erro humano, não tomar as devidas precauções com relação a algumas senhas de segurança. Muitas empresas, infelizmente, em vez de comprar uma licença, ele pede de um software específico, ele pega e passa a senha para todo mundo da empresa, então parece que lá dentro do sistema só tem um usuário, sendo que tem 5 pessoas que têm a mesma senha e fazem o procedimento. Então, se ocorrer alguma fuga de informação, corromper algum arquivo, qualquer tipo de incidente que venha a ocorrer, é muito difícil você identificar, e para que você consiga depois comprovar para uma autoridade, que no nosso caso aqui, seja a PROCON, seja a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de que forma que você vai mostrar a sua boa prática, né? Então, uma coisa que eu estava conversando com o cliente hoje é exatamente isso. Todo o processo de adequação, ele está ligado na construção da boa prática, da privacidade, da transparência, que são os principais pilares aí dos princípios da LGPD, que ela pede. Então, essas boas práticas, transparência, tudo isso tem que estar muito bem documentado
para que numa discussão, frente a um incidente, você consiga se resguardar, consiga ter o menor, né, a menor pontuação possível para uma penalidade, né, Sandro? Então, assim, eu acredito que nesse primeiro momento, quando você não trabalhar com essas questões frágeis, eu deixo isso na mão de um, de outro, eu não tenho um controle em cima das pessoas, né, que isso é muito importante, eu não dou o treinamento devido, então, assim, isso não é uma boa prática. Então, assim, é fácil, você não precisa ser nenhum expert de mercado se você falar, poxa, eu preciso rastrear isso aqui. Não tenho como rastrear, porque isso não está implementado, isso não está automatizado, eu não tenho processo. Então, é um grande erro as empresas acharem que única e exclusivamente implantando um RP, implantando um CRM ou qualquer outro tipo de plataforma, eu já estou adequado. Não, a gente não veio aqui vender isso também, né? Não é essa a ideia. Na verdade, são os desafios que a gente sente, né? O Sandro também sente, porque a gente tenta dar um maior respaldo para os nossos clientes, né? Para as empresas, né, Sandro? Então, acho que é nesse sentido. Eu ando ouvindo, né, de muitas empresas, né, seja cliente nosso, seja parceiro, sejam possíveis futuros clientes, né, primeiro um certo receio, né, as pessoas, acho que a mídia começou a trabalhar um pouco mais em cima do assunto, divulgar, e muitas pessoas de cargos de empresas que respondem, né, estão preocupadas, né, então uma das coisas que eu percebo claramente é, nossa, o que eu tenho que fazer para resolver agora? Tipo, como se fosse um negócio para terceirizar o problema, né? Tipo, eu vejo lá o escritório contábil, ou eu pego lá o ERP, eu aperto lá o pessoal do ERP, eles têm que garantir, e eu aperto o pessoal lá da contabilidade, eles têm que garantir, eu aperto o meu funcionário aqui, ele tem que garantir. Na minha visão, tá errado, né? E pior que eu ando ouvindo isso, né? Isso lá atrás me provocou, né? Quando nós conversamos, né? E a visão, volto a repetir, né? O que o Ricardo falou, é uma visão totalitária, né? Mapear processo, descobre-se uma série de coisas, né? Então, esse é o lado, é um efeito, é um side effect, né? É um efeito colateral que não era nem o objetivo, mas no mapeamento, na revisão de processos, vai se descobrir coisas, né? Muitas coisas sendo feitas de forma empírica e às vezes sem justificativa. Então, nessa brincadeira, você acaba gerando uma sinergia, né, positiva de, às vezes, diminuir até tarefas, diminuir o volume de dados, poder automatizar mais funções, tirar da mão da pessoa, né, tirar muita coisa do falado, do escrito, né, daquela coisa paralela, para deixar dentro uma ferramenta mais totalitária, ligado aos processos, às vezes ligado até com outras ferramentas, ligadas com outros softwares, que aí sim, né, você olhando o todo, né, processo, procedimento, as pessoas, que tem uma tendência a você, até como efeito colateral, poxa, enxuga as coisas, diminui as atividades e tem mais os porquês as coisas são feitas, né? E um sistema, seja o RP, um CRM, um WMS, um RH, o que for, vai ser mais bem aproveitado. Mas, né, eu acho que toda vez que eu visito esse assunto, a gente fala, eu e o Ricardo, e com mais pessoas, a gente, até o próprio Ricardo já falou, né, Ricardo, sobre as pessoas, né? Então, cria-se os processos, documenta os processos, o software tem lá o recurso da segurança, o software tem o log, as pessoas teoricamente estão sabendo, e como é que vai ser a prática, né? Então, as pessoas continuam sendo peça fundamental, né? Porque a pessoa tem que ler processo, tem que executar processo, tem que fazer parte, porque uma vez não sendo executado aquilo, não adianta nada a revisão, mapeamento, a criação a restrição de acesso. Eu não estou nem entrando naquela esfera de acesso TI, né? Não estou nem falando aqui de, por exemplo, né? Diretório, se é Linux, se é Windows, não estou nem entrando nesse capítulo que... Controles de firewall, controles de... não estou nem entrando nisso, porque aí você percebe que o assunto fica bem tecniquez, né? E até mesmo assim, né, para quem, só dando um passinho aí, né, Ricardo, não sei se é redundante eu falar aqui, mas acho que vale, né?
falando nessa questão da infra interna, né? Porque hoje existe a infra interna das empresas e tem aquela infra que é terceirizada, colocada em nuvem, né? São dinâmicas um pouco diferentes. Porém, o problema e a responsabilidade é o mesmo da empresa. Sim. Do mesmo jeito, né? Então, para quem tem isso dentro de casa, tem que ter lá as políticas de acesso, como o Ricardo falou, firewall, antivírus, o controle lá de acesso às pastas, ao banco de dados. Se a pessoa vai clicar lá e de repente vai abrir uma pasta lá com os executáveis dos sistemas, uma pasta com o banco de dados, então tem que ter as regras de acesso. Para quem contrata sistema colocado em nuvem, uma parte disso, o problema, né, da gestão passa para a mão de quem está oferecendo a nuvem. Mas o problema, né, a gestão é a mesma, só trocou de lugar e de interno para ser um fornecedor externo que tem que garantir ou tem que atender, não deixando de eximir a empresa da sua responsabilidade. E é isso, acho que é uma coisa que é legal. Talvez o Ricardo possa, até me perdoe aqui se eu avancei alguma coisa, Ricardo, não, tranquilo. É que eu acho que isso é importantíssimo, né? Sim. E, voltando, as pessoas, elas são peça fundamental, né? Não também estou dizendo em intenção, nem abordei aqui, talvez nem seja o caso, de abordar em má intenção, né? Mas basta uma utilização indevida ou uma operação, né, não necessária, que também não tem a ver, né, com uma situação, como é que fala? Fugiu a palavra, Ricardo, houve uma invasão, por exemplo. Houve um evento lá que, né, você deve ter ouvido falar que recentemente. É normal isso aí, até né? acontecer, então, né? A invasão ocorre, né? Agora depende de como você trata ela. Isso, né? Então, um evento como esse, de uma invasão, daqueles tipos de ransomware lá que entra na rede da empresa, seja nuvem ou não seja nuvem, mas o cara pode entrar do mesmo jeito, e ele vai lá e trava os dados. Poxa, né? Uma coisa até de base, né? Que nós não estamos nem abordando aqui, que nós estamos falando para dentro do sistema e dentro da empresa com seus procedimentos, né? Não, perfeito. Essa questão com relação às pessoas, os processos, as tecnologias, na verdade, ela se supera em termos de projeto, quando eu falo que dentro do processo de adequação nós temos 2 pontos principais no começo, né? Que é o quê? É o que a gente já falou, mapeamento de todos os processos. Mapeando os processos, você já consegue entrevistar todos os envolvidos, os proprietários desses processos, e aí é onde que nós precisamos fazer a gestão do risco. Aí a grande dúvida das pessoas é, poxa, mas como que eu vou gerenciar o meu risco? Aí é uma questão extremamente técnica, de planejamento, de ferramentas, que aí não tem nada a ver com automação, mas sim, vai ter alguma coisa a ver se a gente colocar esse tipo de análise dentro de um sistema, isso é tranquilo. Mas a questão, por exemplo, a gestão de risco, nós temos uma das ferramentas, é o FEMEA, que é uma estatística de cálculos baseados em várias situações de impactos e probabilidades, onde a gente consegue saber se aquele processo ele é mais suscetível a um incidente ou não. Então, acho que para quem trabalha com esse tipo de adequação LGPD, que é uma preocupação das empresas, tem que ter muito bem claro isso no radar, exatamente, poxa, como que eu vou mapeei, legal, eu tenho 50 processos, como que eu vou gerenciar o risco em cada um deles? Como que eu vou gerenciar? Então, eu dou 2 dicas. Uma, utilize a ferramenta do FEMEA, FMEA, aí quem quiser pesquisa, porque se a gente for falar de FEMEA, é bem técnico, a gente não vai conseguir ficar falando sobre isso, mas é uma forma de gestão de risco que muitas empresas, principalmente automotivo, utilizam bastante. Eu sou craque nisso, porque eu tenho alguns clientes no segmento automotivo, então eu estou todo dia falando com eles relacionado à gestão de risco, então é bem interessante. E aí, na verdade, eu peguei alguns princípios e dei uma reduzida, né? Não preciso aplicar tudo isso dentro do nosso processo de adequação. E também a matriz GUT, que é gravidade, urgência e tendência, né? Saber, num incidente que ocorrer de acordo com o percentual de 0 a 100 de risco, como que eu vou agir? O que eu vou priorizar? Então, assim, saber que nível de
de gravidade, qual que é o tipo de urgência e a tendência num curto, médio e longo prazo. Então, isso é uma coisa que pouco se fala, todo mundo está preocupado em ficar documentando, mapeando, mas exatamente colocar em prática as análises preventivas, pouca gente acaba falando. Não adianta você simplesmente implementar uma ISO 27000, né, que é de segurança de informação, achando que você já está totalmente adequado. É o maior erro, porque as pessoas, a maioria das empresas mal consegue implementar a ISO 9000, que é o ponto de partida. Imagina 27000, então. Vai ficar aqui 2 anos implementando e não vai estar rápido. Não que a gente não possa se utilizar de várias práticas que são feitas na ISO 27000. Dá para usar muita coisa nesse sentido. Gestão de incidentes, implementar gestão de risco, implementar controles de acesso, tudo isso que a gente já consegue fazer com uma simples ferramenta de RP, né, um CRM, alguma coisa que você já limita o acesso de muitas pessoas e principalmente o controle. Então, se a gente conseguir utilizar todas essas questões de concentração do mapeamento dos processos, com as tecnologias básicas para a gente ter esse controle, a gente consegue colocar as pessoas dentro desse contexto e principalmente já ir naquele segundo item que eu falei que é principal do processo, é desenharmos a nossa política de privacidade e proteção de dados. Você desenhando a sua política de privacidade e proteção de dados, posso falar que é a nossa bíblia da LGPD para a empresa. Então, assim, tudo que eu faço, minhas boas práticas, está dentro da minha política. Então, eu tenho isso muito bem documentado e vai ser o escopo inicial de todos os treinamentos. Então, tudo que eu faço de treinamento, tudo que a gente conversa nesse dia a dia, ele está baseado numa política de privacidade e proteção de dados. Então, não adianta, vou ter que dar um curso para os funcionários, né? Por exemplo. Pessoal, como que eles vão usar a automação? Então, você tem, logicamente, a política de privacidade e proteção de dados é um dos itens, né? Tem vários outros itens atrelados. Isso. Uhum. Então, assim, quando a gente fala só em política de privacidade e proteção de dados, acaba ficando até mais fácil, né? Então, vou dar um treinamento, mas é uma conscientização. Então, a LGPD, ela vem numa constante que não é simplesmente colocar uma tecnologia, ou então simplesmente contratar uma pessoa para mapear os processos e falar qual que é mais arriscado e menos arriscado. Legal, você tem 30 processos, 5 são muito alto risco e 25 baixo. O que você vai fazer com isso? Você não está adequado, você tem que saber o que você vai fazer em cima disso. Então, é mais nesse conceito. Então, acho que o que eu queria colocar é exatamente isso, dando continuidade no que você falou, mas eu acho que é mais nesse sentido. E para isso aqui, a gente vai aprimorando, né, no dia a dia, criando procedimentos mais enxutos, né, e a gente tentar conscientizar, né, eu acho que a gente está no momento de conscientização das empresas, né, elas têm que sentar e é difícil, né, eu faço algumas conversas com donos de empresa, falo, mas por que você faz isso? Não, mas isso aqui que eu tenho que prospectar, eu tenho que falar, a gente tem que ter base, tem que ter... Então nós não queremos proibir, não queremos lapidar a empresa, só que nós precisamos arrumar estratégias para que a empresa continue a utilizar, só que com as boas práticas, né? Que eu acho que é isso que também você falou que está presenciando bastante, né, nesse momento. Eu acho que a visão que me preocupou, né, nos últimos dias, muita empresa acabou abordando esses assuntos comigo, né? E o que realmente me assustou é aquilo que eu falei. Parecia um movimento de tirar, assim, de diminuir responsabilidade, sabe? De terceirizar a responsabilidade. Eu vi perguntas assim que assustam, né? Tipo, não, você precisa garantir, né? Mas assim, não, beleza, em termos de ferramenta, a gente já tem isso que eu até acabei de falar, né? Controle de usuários, acesso, restrição, né? Que é tipo, aqui não entra, né? Aqui não pode entrar, aqui você entrar e vai ter registro e tudo mais, né? Se pode ou não pode ver e tudo mais. Mas, que nem o Ricardo falou, né, Ricardo? Não é só isso, né? Isso é uma aresta, né? E todo o resto, né, que envolve, que nasce, né, nas origens da informação, por que ela está aqui, por que estou usando isso no sistema, por que eu abro uma planilha, por que eu cadastro isso daqui dessa maneira, né? Então, esse sim, até sendo um pouco redundante e repetindo o Ricardo, né, Ricardo, que
é onde está a falha, né? No levantamento de processo é onde vai poder estar a falha, né? E o que eu venho tentando dizer, acho que talvez, quando a gente abrir até para o pessoal falar também, questionar, talvez aconteça, né? Porque até trocando um pouco de lado aí, né? Fazer uma troca de posição, né? Assustou muita gente, né? Até a maneira como entrou em vigência, né? Esperava-se que ia para esse ano, depois esperava-se que ia para o ano que vem, depois aprovou meio que... Foi muito bagunçado, né? Foi até meio diferente do que a gente está acostumado, né? Então aí assusta um pouco mais, porque pega muita empresa sem ter o conhecimento, né? E por isso que eu acho que é interessante essa nossa conversa de hoje, porque tem muita coisa que é falada eu li a lei inteira, né? É até estranho, né? Pô, eu li tudo aquilo, os agentes, né? Então tem gente que vai ler aquilo lá, não vai entender nada, tem gente que vai ler aquilo e vai se assustar além do que precisava, tem gente que vai ler aquilo lá e vai dizer que não é problema dele. Então, por isso que eu acho que é válido esse nosso bate-papo aqui, e para tentar colocar uma maneira de trabalhar, né, para as empresas, que o Pedro, que está muito claro, né, para o que a gente já entendeu, mapear tudo que se faz, né, que acho que é o começo de tudo, para entender tudo que se faz, para onde que vão as informações e quem que faz o quê, né. E com todo essa tentativa de fatiar, né, de juntar, né, que muitas empresas com o tempo começam a separar as ilhas, né, de área X, área Y, esse aqui não precisa falar com esse, e começa a colocar por terra tudo isso, porque na hora de revisar vai perceber que não estava falando e era para estar falando, por isso que tem aqueles erros que sempre aconteciam, eram erros recorrentes, eram coisas que a informação não chegava, ou chegava incompleta, ou chegava com mais informação. Então, o que eu acho que ter a visão sistêmica, né, que é até uma conversa que nós tivemos na minha caixinha aqui de organização do assunto, né, a visão sistêmica. Não, e sistêmica, né, Ricardo, até repetindo o que você falou, sistema não é o ERP, sistema não é o CRM, sistema é o conjunto dos três componentes, pessoas, processos e tecnologia. Quando a empresa perceber que tem que ter essa visão e que a responsabilidade é da empresa com a verificação e com a participação de todas as engrenagens que envolvem o seu trabalho, os seus processos, quando que realmente as coisas vão acontecer. E é isso que eu acho que é o ponto que deve estar assustando, deve estar prejudicando a visão de muito empresário ou de muito responsável de setor de tecnologia dentro da empresa, que às vezes o dono não está tendo a visão e ele terceirizou para o cara da tecnologia, dizendo assim, se vira com esse negócio. E não é assim, né? É bem assim que eu já ouvi. Não, mas é engraçado quando a gente percebe no mercado, tem um cliente, que era um parceiro, acabou virando um cliente meu, é uma empresa de tecnologia, também de software, só que de um segmento específico, de um setor, é um dos líderes aí do Brasil. E aí é engraçado quando um dos donos falou para mim, falou assim, Ricardo, cara, vamos conversar, porque plano de tal te indicou, que, assim, plano de empresa de software todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe, né? Conhece. Aí ele pega e fala assim, olha, cara, vamos fazer uma reunião porque eu tô apavorado. E aí eu pensei, falei, cara, quando uma empresa de tecnologia falou para mim que tá apavorado, aí eu fico preocupado. Eu falei assim, cara, mas o que tá acontecendo? Aí eu fui fazer uma reunião, ele falou, cara, mas eu tenho assim, aqui, eu tenho... A minha empresa, primeiro, vamos conversar, ela se divide em 3. Aí eu falei, aí agora pegou. Então eu tenho uma divisão de telecom, uma empresa de software, uma empresa não sei o que de consultoria. Eu falei, vixe, cara, então, aí tem um problema que a gente precisa dividir, são 3 empresas, vamos fazer totalmente diferente. Então a gente começou a analisar a questão de dados, primeiro já vai naquele ponto, que são sistemas, o que é tecnologia, não é porque você é altamente tecnológico que você também vai ser imune a qualquer problema. É a mesma coisa, qual a diferença entre dado e informação? Isso. Dado é o insumo, informação é tudo que a gente cria. Então, assim, para que as nossas informações estratégicas da área comercial, planejamento, operacional, elas não sejam prejudicadas, a gente tem que trabalhar com os insumos, que são os dados, para que eles sejam o mais legalizados possíveis, logicamente, e também que eles sejam possíveis de ter a credibilidade, de ter toda uma adequação para que isso não respalde
nas questões de informação, porque não tem como você falar, não, você não vai poder utilizar mais isso. Eu não sou dessa linha de chegar para o cliente e colocar terror. Não, tudo dá para se colocar num planejamento, tudo dá para a gente melhorar. Ah, eu tenho uma base aqui, não sei quantos mil de contatos, eu não tenho consentimento. Não, você não pode usar. Primeiramente, você já usou em algum momento? Já. Então vamos fazer o seguinte, você tem que fazer toda uma operação de guerra para estruturar, fazer um cleaning na base e realmente ir conversando, porque em algum momento você já fez algum tipo de pesquisa, algum tipo de interação, já vendeu. Então você tem que atualizar o consentimento. Então, legal, eu preciso fazer um cleaning na base. A própria legislação fala que no momento, em período hábil, a NPD vai cobrar toda essa revisão. Tem prazo? Não tem um prazo ainda que seja. Para que você... Tem muitas empresas, as maiores empresas do Brasil possuem uma massa de dados ali absurda, é a inteligência. Os dados são os insumos das informações estratégicas. Então, qual que para chegar e revisar tudo isso? Você tem que fazer um clean na base, uma limpeza. Então, o que você tem que fazer? Um processo de abordagem, você tem que conversar com as pessoas se continuam com essa conformidade ou não, se você ainda tem o consentimento para algumas questões, sim ou não. Então, já tem muita empresa já entrando em contato, e aí você quer, não quer? Então tá, exclui o dado. Então, assim, não quer, não quero que utilize. Então, o que você faz? Anonimiza o dado, ou então, assim, não for precisar anonimizar, você faz uma exclusão lógica, que tecnologicamente a gente tem essas questões. Então, assim, tem diversas situações para algumas questões estratégicas das empresas de tecnologia. Então, eu acho que aquela questão de colocar muito terror no negócio, tudo bem, é complicado? É complicado. A legislação ela é rígida para as empresas que possuem, não são boas práticas, são más práticas, né? Então, essas empresas têm que ser penalizadas mesmo, e eu não sou também uma pessoa de passar a mão na cabeça de empresas que fazem maus procedimentos. Então, acho que o negócio tem que ser realmente bem criterioso, até para dividir o joio do trigo, né? Você falou uma coisa, Ricardo, que eu acho que é legal, talvez, se você concordar, aprofundar um pouco mais, né? Uhum. A lei, ela é bastante abrangente, né? Eu lembro que não tem tipo, a empresa pequena tem um critério, a empresa maior tem um critério, não tem isso, né? Não, Eu não me dado é dado, né? Se é um cara que tem um funcionário, uma grande rede aí de varejo que sorteia carro, sorteia dinheiro no fim do ano, cesta básica, lá tem milhares de funcionários e milhares de cadastros de pessoas físicas, né? Sim. Uhum. Então, também é um ambiente também que gera um certo desconforto também para as empresas menores, né? Uma Então, é que na visão dessa, né? verdade é nisso que a gente faz a gestão de risco, porque se você é uma empresa pequena que tem uma base pequena, seu risco é menor. Tem empresas que são maiores, mais específicas, tem uma base pequena. Como tem empresa pequena que tem uma base gigantesca, é um risco muito grande. Às vezes até muito mais risco hoje do que o próprio negócio deles. Então, assim, são coisas que precisam se adaptar, precisam se adequar às boas práticas, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai implementar e dar prazo para muitas empresas se adequarem em algumas questões nas suas boas práticas, principalmente uma base que é antiga, já principalmente nas questões que são. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feita, porque, queira ou não, a LGPD ela é uma ótima legislação, ela veio para mudar realmente o mercado, só que ainda é uma lei muito, muito rasa, ela deixou muita coisa para a autoridade. Então, a pessoa que falar que a LGPD é uma lei completa, está se enganando, porque ela não é uma lei completa. Se for comparar com o Código de Defesa do Consumidor, praticamente é um livro, né? Sim. Aqui a gente tem uma lei com 50 e poucos artigos. Então, assim, mas a responsabilidade que a gente tem da questão de dados, ela é muito grande em cima. Então, assim, é um assunto extremamente preocupante, porque tudo hoje é tecnologia, porém, ainda está muito vago. Então, acho que nesse período, principalmente antes de chegar às sanções administrativas, porque se a gente for pensar, muitas questões não tem como você
dar uma sanção administrativa, sendo que não tem um prazo. Um exemplo que eu estava comentando com você outro dia. Você atender as solicitações do cliente em tempo hábil, razoável, que a lei fala. Mas o que é tempo razoável? Qual que é o tempo razoável? Razoável para mim, que estou atolado de trabalho, é 3 meses. Entendeu? Assim, ou então o cliente fala, não, razoável para mim é 7 dias. Então, mas está vago, que tem que determinar ainda o prazo. Aí, por analogia, nós vamos para o Código de Defesa do Consumidor. Aí sim, aí você tem algumas questões de 7 dias, 30 dias, 10 dias, e aí dependendo de cada caso, é um caso. Mas então, acho que são essas questões que, se a gente partir para a implementação das boas práticas, acho que já é um bom caminho para realmente você se adequar e já ter, no mínimo, as boas práticas. Porque em qualquer incidente, a lei fala que você precisa apresentar e deixar muito claro para o cliente, para a NPD, comunicação, para quem for, do seu programa de boas práticas, né? O que você implementou? Eu não tenho nada, eu tenho suporte ao cliente que cai o registro, a ocorrência, e fica aqui e a gente, em 7 dias, dá a resposta para o cliente. Desculpa, isso não é boa prática. Mas todos os usuários de RP têm o seu usuário e senha. O que você evita para que isso não... não faço nada, eu só deixo lá, daí o problema eu ligo lá para o Sandro do RP, e ele, não, isso não é boa prática. Então, na verdade, é o que você falou, está terceirizando um problema. Então, assim, nós, como da área de tecnologia, de automação também, nós conseguimos ajudar nesse momento de adequação, implementação, eu acho que esse é o caminho. Até se o pessoal está ouvindo aqui, se quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, pessoal, está aberto aqui o canal para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta, de colocação, fiquem à vontade, o momento é esse para perguntar, só tirar do mute, pode perguntar, estamos aí esperando, se vocês concordaram ou não concordaram, também pode falar, a gente vai tentar analisar questões, isso aqui é um bate-papo informal, tá? Fique à vontade. Vou colocar aqui, aberto as perguntas. Vamos lá. Fernando? Boa noite, tudo bem? Joia. Fernando, tudo bem? Fique à vontade. Joia. Tudo bem, Sandro? Joia, Fernandão. Maravilha. Muito bom, parabéns aí pela explanação de vocês. E até para complementar um pouquinho o que vocês estão falando, eu participei de uma live recentemente, onde o pessoal deixou muito claro, nessa linha que vocês estão falando mesmo, se o dado precisa ser guardado, se é uma informação que precisa ser efetivamente armazenada, né? Porque tem muitas informações que às vezes a empresa coleta que ela não faz uso daquilo e ela pode ter problemas depois para gerir aquela informação, né? Ou aquele dado e depois aquela informação. Então, a melhor forma, que até o pessoal falou, a melhor forma de se implementar a Lei Geral de Proteção de Dados é não ter o dado. É claro que isso é impossível, né? A gente está falando, nós estamos falando de dados, nós estamos falando de sistemas, mas a melhor forma é você não ter aquela informação, né? Então, mas eu preciso ter, ok, então aí você vai partir para aquilo que efetivamente você precisa se preocupar em cima daquilo que o Ricardo trouxe aí, né? A gente está aqui no desenvolvimento da nossa plataforma, e estamos sim olhando para esses detalhes também para trazer tudo aquilo que efetivamente faça sentido, né? Só isso, e partir para essa preocupação depois. Mas obrigado, parabéns a todos e excelente noite aí. Opa! Não, falou bem essa questão realmente de se trabalhar exatamente com o que precisa. É lógico que é uma prática de mercado quando você está atendendo, fazendo cotações de clientes, você captar o máximo de informação possível, porque as empresas querem utilizar para o marketing estratégico, para o seu planejamento, porque realmente você vai transacionar esses dados e criar informações estratégicas para a empresa. Mas, para isso, você tem que ter boas práticas para manter realmente um dado fidedigno, que tenha segurança, que tenha todas as adequações, para que faça sentido, né, o que você falou, faça sentido ter. Então, assim, se você falar, eu tenho
da minha plataforma, eu também tenho uma divisão lá que trabalha com inteligência artificial. Para mim, quanto mais dados eu tiver, melhor, principalmente não só individuais com relação ao próprio cliente, ao próprio indivíduo, mas em termos de quantidade de massa de pessoas, porque a inteligência artificial trabalha com muita informação. Só que, porém, o que isso vai ser efetivo ou não? Então, às vezes, hoje já estão criando algoritmos que eles conseguem fazer projeções em cima de outras situações de dados, né? Que não são pessoais, em si referenciais. Então, assim, são questões que o mercado precisa se adequar, e não é de hoje, tá? Porque a LGPD começou agora, mas a GDPR na Europa e as legislações americanas e outras já estão há muito tempo funcionando, e muitas empresas fazem o que fazem já preparado com a privacidade, proteção de dados. Aí, para quem é de tecnologia aqui, eu lanço uma situação. Tá, como que vocês controlam a questão da mídia programática? É o que eu pergunto. Mídia programática, quem não conhece, é aquela questão de anúncios, né, que são esse tipo de formato de mídia programática, é um conceito de DSPs, que é um negócio onde por trás da internet tem muita tecnologia se conversando. Então, eu não preciso saber nome, e-mail do Sandro, RG, nada, não preciso de nada disso. Eu só preciso saber, e nem de cookie eu preciso entender. Né? Então, assim, são coisas que você faz em várias redes sociais, vários portais, que essas máquinas se comunicam e os robozinhos entre eles falam, olha, aquele código, sei lá, 1, 2, 3, A, B, C, ele é o Ricardo, manda uma propaganda para ele, leilão na internet, quem quer publicar? É muito mais do que ads. Então, assim, o que acontece? Ninguém sabe falar. Ah, não sei, não sabia nem que existia isso. Então, assim, se você está falando de proteção de dados, só que na mídia programática, quando você utiliza o serviço de GPS do Waze, quando você utiliza o sistema de busca do Google, você utiliza o LinkedIn, você utiliza Facebook, você utiliza, qualquer ferramenta que é gratuita, de plataforma de rede social, todo mundo tem, né? O WeChat, então, assim, e outras plataformas que o próprio o Tinder, né? Aquele Tinder que é de relacionamento, encontros, né? Que é famoso. Então, poxa, você deixa a sua vida, fotos, rastreio, de muitas coisas. Você acha que essas plataformas, elas não se conversam entre as outras? Então, assim, então você não conhece de tecnologia, porque tem uma API Manager que todo mundo se conversa, na internet todo mundo se encontra e as mídias vão rolando. Tá, então se você não for identificável por cookie, você vai ser identificável por uma codificação que você está lá. E aí, quando você entrar num ambiente obscuro da internet, que você nem sabe onde você está, com certeza você vai ser impactado. Então, assim, tem essas questões que são muito complexas, e o que a gente está vivenciando hoje com a LGPD é a parte mais simples de tudo isso, né? Então, você já vê muita empresa patinando, mas as empresas que patinam são as empresas que não possuem boas práticas, né? Então, assim, que uma empresa que tem uma boa prática, que realmente coleta os dados que são necessários, e coleta realmente, faz uma abordagem inteligente do cliente. Então, assim, ligou uma pessoa para mim outro dia querendo pergunta, eu estou falando com quem? Eu falo, você quer falar com quem? Quero falar com o seu Ricardo. Eu sou da empresa X, queria apresentar o produto. Eu falo, não, mas eu não quero. E pode tirar o dado da sua base. A gente vai formalizar aqui a sua solicitação. Ótimo. Então, são várias situações que a gente tem que ter uma boa prática, que nós vamos cruzar, né? Então, a gente vai cruzar no dia a dia com esse primeiro momento de recepção do mercado, positiva, negativa, e em cima disso é o que as empresas vão se adequando, porque as penalidades, elas vão vir, mas também elas têm primeiramente uma advertência, depois vai ter uma análise do programa de boas práticas, aí tendo alguma normativa para ver se você se enquadra num tempo de resposta. Então, basicamente isso, eu acredito que ainda está muito cru. Então, assim, enquanto a gente não chegar nessa maturidade que o Código de Defesa do Consumidor chegou, que já está bem consolidado hoje, depois de anos, então, assim, cabe a nós o quê? Fazer o básico, né? O que a gente falou, eu e o Sandro aqui. Automação dentro do possível, mapeamento de processo, criar uma política de privacidade, conscientização, pessoas, processos e tecnologia. Aquilo ali que a gente sempre bate, né, Sandro? Então... Tem uma pergunta.
Eu tô achando que também é a cara do Ricardo para responder, hein? Veja, tá faltando voz. Qual que é? Deixa eu tomar uma água. É uma boa pergunta. Vamos lá. José Roberto. Boa noite. Empresas que já têm política de governança ou atender outros requisitos como SOX, a SOX, já tem alguma prática que leva a atender alguns itens da LGPD. Ok. Entendo que a melhor prática para uma empresa tratar esse assunto seria avaliar a maturidade da empresa frente à LGPD, sendo que antes disso, as pessoas-chave para esse processo deveriam passar por um treinamento básico para dirimir as dúvidas e desconhecimento do assunto. Entendo as dificuldades dos empresários frente ao assunto. Ah, tá, acabou aqui. Tá, foi uma colocação, né, Zé Roberto? Então, concordo exatamente contigo. O processo, como você falou, esses requisitos, todas essas boas práticas de governança já estão adaptadas à LGPD, até porque é o seguinte, não é porque você está adaptado à LGPD hoje, que daqui 3 meses você vai estar. Então, na verdade, isso é um trabalho, como você mesmo falou, como a SOX e outras partes de governança, na verdade, isso é um trabalho constante. Na verdade, por isso que nós falamos, a política de privacidade e proteção de dados. Então, esse processo contínuo de amadurecimento, o treinamento com as pessoas é fundamental. Então, por exemplo, eu vou falar de um processo de adequação que eu faço, tá, dos meus projetos aqui, da empresa. Então, por exemplo, o que a gente faz numa primeira fase? A gente montamos um comitê interno, dentro desse comitê nós nomeamos as pessoas que são chave, como você bem citou. As pessoas que são chave que vão fazer parte desse comitê da LGPD. Dentro disso, a gente vai saber quais são os departamentos que são mais críticos ou não. Criamos os departamentos, que a gente chama formação de squads, né, isso é um chamado gestão multicelular. Aprendi isso há anos atrás, quando o Google começou a atuar no Brasil. Eu tive a oportunidade de implementar em empresas que eu fui diretor, aí eu cheguei pro pessoal e falei, gente, vamos tornar isso mais ágil? Vamos colocar a gestão aqui em células. Então, cada um tem um gestor de célula, e aqui na adequação é a mesma coisa. É uma célula que a gente vai ter algumas frentes, então você vai ter a frente de treinamento, que tem uma pessoa que é focada para isso. Você tem um pessoal que vai analisar as questões técnicas, pessoal que vai analisar. Mas isso não tem nada a ver com relação ao comitê, porque o comitê nós temos as pessoas específicas para realmente colocar em prática todos os processos e as atividades de adequação. Então, cada pessoa do comitê, ela está vinculada a um departamento específico, que é marketing, que aí é a formação tradicional da empresa, marketing comercial, financeiro, ouvidoria, operações, suporte. Em cima disso, é onde nós vamos mapear os processos, e aí a gente consegue ter pelo menos uma radiografia inicial. E aí, dentro do prazo hábil, você vai fazer um treinamento. Eu prefiro fazer o treinamento numa segunda fase, porque a primeira fase é o mapeamento de processo, a gente consegue ter uma radiografia da empresa. Tendo essa radiografia da empresa, aí sim a gente parte para falar, olha, o negócio aqui está muito mais complexo do que a gente imaginou. Nós tivemos que revisar esses processos. Então, é mais fácil você dar um treinamento com base na LGPD, um treinamento da política de privacidade e proteção de dados, com base já nos seus processos devidamente revisados. Tá? Nem seja superficialmente, que não foi colocado em prática, mas qual será o processo ideal no final. Então, isso é possível. E aí, quando você já vai dar um treinamento para o pessoal, para toda a empresa, é isso que eu falo, para todo mundo. Eu tenho 300 funcionários. Tudo bem, não tem problema. Separa o pessoal aí, a gente faz palestra para 30, palestra para 20, para 40, mas no final todos os funcionários precisam participar. Então, assim, eu tive uma cotação que eu fui ver, que ele falou, eu tenho 3 mil funcionários, Ricardo, como é que eu faço? A maioria deles é de campo. Eu falei, então, assim, não vai dar para falar com todo mundo, mas esses caras, o que eles são? São caras porteiros, cara que pega a informação, é uma terceirizada. Pega o dado do cliente e registra no sistema. Eu falo assim, cara, mas você vai ter que dar um mínimo de treinamento para eles. Como é que vai fazer? Então, a gente fechou o projeto que eu apresentei, ainda a gente não concluiu, não consegui fechar ainda, mas espero que sim. Mas a questão é realmente, você pegar, regionalizar essa gestão, porque aí já vem o conceito multicelular,
fazer um plano de ação para que tenha um treinamento, ou seja, você faz um primeiro treinamento para os stakeholders, né, para as pessoas que são diretamente ligadas, e essas pessoas repassam em cima de uma política. Então, nesse passo, nisso que você acabou de comentar, a gestão das pessoas é fundamental para a conscientização. E é o seguinte, isso é top-down. A privacidade política de dados, ela tem que vir de cima para baixo. Então, assim, é o presidente falando para todo mundo, depois as diretorias, que não adianta o presidente não aparece, o diretor não aparece, não fala nada. Eu falo, não, você tem que falar, você tem que participar do treinamento. Não, mas eu não tenho tempo. Eu falo, meu amigo, se você não tem tempo para a sua empresa, eu também não posso suprir a sua falta, né? Porque, então, assim, são coisas que realmente é uma mudança de paradigma. Tá? Beleza? Bom, da minha parte é isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. José Roberto, é isso mesmo. A geração de um plano a partir do diagnóstico da maturidade. Entendo que isso daria tranquilidade aos empresários, para eles saber que, embora não esteja totalmente adequado no momento inicial, ele poderá evoluir e isso traz mais segurança ao empresário. Com certeza, é isso aí, José Roberto. Exatamente. Porque a segurança, na verdade, é o que o Sandro acabou de falar. Infelizmente, às vezes tem muito cliente que vem querendo terceirizar o problema, né? Então, eu falo, olha, não adianta, não é simplesmente você colocar um projeto que eu fechei com a empresa X, eu colocar meu número da OAB, em termos legais, que vai garantir. Cara, eu quebro fácil isso, a minha responsabilidade, se eu te der lá, eu tenho 40 itens que você tem que estar sempre adequado. Se um deles você não tiver adequado, meu amigo, eu não posso ser responsabilizado. E a culpa não é minha, a culpa é do cliente. Se você no começo se comprometeu a falar, não, eu vou fazer, não, legal. Eu vou implementar o RP, e para o RP funcionar, ele tem alguns quesitos que ele tem que seguir, né? Que ele tem que trabalhar corretamente, até para emitir nota, emitir todo o procedimento. Se der pau, se der problema, a culpa é da empresa que forneceu o RP? Não. Aí ele vai para o suporte, vai ter uma hora que ele vai ter que ir lá pagar a hora técnica para refazer todo o processo. Então, são questões que a gente pode tratar de uma maneira muito mais de conscientização. É chato, e algumas coisas a gente tem que conversar e chamar atenção para algumas coisas? Mas é melhor ser chato nessa questão do que depois ter algum problema, né? Então, assim, eu prefiro agir na parte preventiva, né? E quando a gente age na parte preventiva, a gente acaba sendo chato e meio criterioso. Mas que é fácil? Não é fácil. É impossível? Também não é impossível, mas basta a gente ter um foco, né? É como diz o pessoal, é foco, força e fé, né? Que agora um político tomou o meu jingle, né? Eu falava assim, agora parei de falar foco, força e fé, porque o político pegou, né? Vai parecer que você está fazendo trabalho para ele. Legal, Gisele. De novo para você. Eu até posso começar a responder, Ricardo, essa daqui. Não, mas você responde agora. Pode você, é um cara. É para você, cara. Ó. Fala aí. A Gisele Corvini aqui perguntando sobre se a LGPD é proteção de dados apenas de dados de pessoa física ou de pessoa jurídica. Então, a primeira parte é pessoa física. É a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais. Então, pessoais. Por que pessoa jurídica não? Porque você não tem proteção, porque os dados são públicos, né? São a empresa, públicos, né? Isso é para o bem público, né? Na verdade, social, né? O bem social. Então, na verdade, não pode. É só bem... tanto que quando empresas fazem B2B, né? Empresa por empresa, não tem essa questão da LGPD. Isso. Mas aqui, complementando a pergunta dela, Ricardo, aí acho que é tua. Eu vou ler para você. Sou da área de humanas e minha cabeça está voando aqui. Em uma entrevista, o candidato acaba falando muito da empresa em que ele trabalhou e acaba revelando detalhes de produção, produto, conduta, hierarquia, etc. Isso faz parte da LGPD? Não. Não, na verdade, isso aí tem outro cunho legal. Na verdade, assim, se ele assinou algum termo de confidencialidade com relação ao processo e o segredo de negócio, é complicado, mas não tem nada a ver com dados empresariais. Na verdade, isso é mais um cunho. Eu já trabalhei para muitas empresas e eu já assinei no-compete em termos de responsabilidade, termos de confidencialidade, que muitas coisas eu não poderia falar nem o nome do cliente que eu gerenciava na época. Então, isso aí é uma outra coisa, é um contrato totalmente específico, é uma propriedade do segredo do negócio da empresa. Isso só se a empresa se preocupou e assinou um contrato de forma preventiva com relação a isso. Mas se não recai de um controle jurídico em cima disso.
E se faz parte da LGPD, não. Também não tem nada que seja ligado a informações da empresa estão ligadas à LGPD. Tá? Legal. Esse é o seu primeiro contato, né, Gisele? Então, aproveite e consulte bem mais sobre o assunto, que você vai gostar. É um negócio que é bem empolgante. É o que está na moda hoje. E tecnologia, né? Tem tudo a ver com transformação digital. Mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma coisa aí que o Sandro, a gente possa ajudar? Não, Gisele, não. Pessoa jurídica, não. Tanto que tudo que você for analisar da LGPD que fala sobre dados pessoais. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo que eu vi esses dias, de um cliente meu. Ele falou assim, poxa, mas e na prospecção, quando eu entro em contato com uma empresa e um financeiro que eu preciso vender um produto para ele? Então, eu não tenho dado. Então, na verdade, assim, você não pode entrar em contato com o e-mail pessoal da pessoa que trabalha no financeiro da empresa que você está prospectando. Por quê? O seu e-mail profissional é profissional, está ligado diretamente à empresa. Isso tem uma confusão muito grande. Não tem nada contrário que fala isso. Então, por exemplo, você tem um e-mail, eu vou disparar um e-mail marketing de empresas, por exemplo. São todos os e-mails corporativos. Então, assim, financeiro, arroba não sei o quê, comercial, arroba não sei o quê. Não tem uma pessoalidade, por mais que seja lá, Ricardo, arroba, Cogni, Brasil. Não adianta eu reclamar com a pessoa que entrou em contato comigo, por quê? Eu já fui em inúmeros eventos, já fui em um monte de coisa. Isso não tem nada muito a ver com relação a uma má prática de mercado. Isso no mundo B2B, isso é muito comum acontecer. Agora, o que não pode é vir falar, que já aconteceu, né? A pessoa quer... É que os meus dados são muito públicos, né? Então, mas assim, eu quero falar com o Ricardo da empresa X, aí mando uma mensagem no meu Gmail. Aí falo, caramba, é um e-mail pessoal, né? Então, aí realmente não pode. Aí tem que ter, tira esse e-mail daí. Posso complementar? Acho que você foi num lugar que eu ia até provocar aqui. Alguns sites, até para vendas B2B mesmo, né? Empresa para empresa, pedem lá até a tríplice informação básica, nome, e-mail e telefone. Normalmente os sites andam colocando já, né, divulgando mais a sua política de privacidade, a política de tratamento das informações, né? Mas mesmo sendo um site que trata de venda de um produto ou um serviço de uma empresa para uma empresa, a pessoa pode ir lá e normalmente eu vejo que coloca nome, e-mail pessoal, porque às vezes está só sondando, e um telefone, que às vezes é o próprio celular. Nesse caso, o negócio da empresa é B2B. E acabou de entrar um dado pessoal. Quem está recepcionando, a empresa que está recepcionando, também tem que gerir do mesmo jeito, né? Apesar dela estar fazendo um trabalho de vender para a empresa, teoricamente, dessa pessoa, mas acabou de entrar um dado sensível, né? Que é nome, e-mail e telefone. Ele é um dado pessoal, mas não é um dado sensível ainda, porque o dado sensível tem alguns critérios de gênero, de religiosidade, de menor de idade. Tem razão, perdão. Mas a questão é, no caso, assim, nesse caso específico, ele preencheu um formulário para ter algum tipo de informação. Sim. Então, assim, ele pode ter dado um consentimento para pegar algum tipo de informação ou para aquele evento, não é garantia. O que você tem que fazer? Entrar em contato, se apresentando, olha, eu te conheci num evento X, gostaria de te mandar, fazer uma prospecção XYZ, podemos continuar? Ok, isso é uma boa prática. Na verdade, muitos vendedores fazem isso, uma boa prática de mercado para a gente não se queimar e ter sempre o contato. Eu sempre fiz isso a vida inteira. Então eu falo, olha, eu te conheci num evento com a REC, estou com o seu e-mail, você fez um cadastro aqui, posso manter meu network, o seu contato? Claro, Ricardo, muitos viram para sempre. Né? Anota esse e-mail também, anota esse telefone. Como tem uns que falam, não, muito obrigado, por favor, pode excluir. Ótimo, vai lá no sistema, meu amigo, já era, acabou. Você pegou um cadastro com uma situação específica. Agora, se a pessoa tem aquilo ali, é @cogni alguma coisa, é um e-mail profissional, então hoje
Eu também não vou excluir, porque hoje a pessoa está trabalhando, amanhã ela não está mais trabalhando naquela empresa. E o que me interessa não é ela, o que me interessa é a empresa, ela é um contato da empresa. Então, essas justificativas, logicamente que você também tem que ter a boa prática de conversar, olha, porque você está prospectando, então, olha, sou da empresa X, eu gostaria de apresentar meu produto, tem algum problema? Posso te enviar? A pessoa fala, não, mas tudo bem, desculpa, não gostei de te incomodar. Você sabe que se você entrar de novo, primeiro, você não vai vender nada. E a pessoa já vai pegar birra, falar, putz, esse cara é chato. Então, o que vai fazer? Exclui, né? Então, você fala assim, você pode indicar o nome de alguma outra pessoa que eu possa conversar? Te falar que 50% das pessoas passam o e-mail de outra pessoa. Não, fala com essa pessoa aqui. Ótimo, beleza, atualiza o CRM lá e vai para outra, segue o fluxo. Então, as pessoas e as empresas que têm uma boa prática, elas nunca se queimam no mercado. Logicamente que hoje o poder está no meio das pessoas, a pessoa fala, Ricardo, por favor, não me liga. Já teve pessoas que eu fui prospectar, Ricardo, por favor, não me manda mais mensagem, muito obrigado, desculpe. Aí eu pego, como às vezes eu interajo pelo LinkedIn também, peço desculpa e depois essa pessoa acabou indo e curtiu um evento meu, participou de um evento e mandou um e-mail para mim. Assim, cara, é toda uma boa prática. Sim. A LGPD ela vai vir de encontro para as empresas que não sabem trabalhar. E eu acho que tem que ser a ferro e fogo mesmo isso. Então, você não sabe trabalhar, meu amigo, penalidade. Então, assim, respondendo até uma pergunta aqui, senão eu vou acabar esquecendo, da Amanda Botelho, que ela perguntou na questão do DPO, né, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado que a lei fala. No artigo 41, o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O controlador, qual que é a diferença? O controlador é a empresa que é a dona, vamos falar, a Nestlé. A Nestlé, ela tem uma base de dados, então ela controla os dados. Aí eu passo esse banco de dados para um operador, que vai fazer uma pesquisa de mercado, uma ação de marketing, alguma coisa relacionada ao produto Nestlé. Então, essa pessoa é um operador. O operador não necessariamente ele precisa ter. Se ele quiser ter um encarregado, ótimo. Mas ele não é, por lei, obrigado a ter um encarregado de proteção de dados. Por quê? O operador ele não é dono daquele dado. Ele é apenas um detentor. O próprio nome fala, operador. Ele está só operando o dado e vai devolver esse dado para o controlador com as devidas execuções do trabalho. Então, a obrigatoriedade, pelo artigo 41 da LGPD, são os controladores. Tá? Salvo alguma normativa que venha a aparecer, mas por boa prática, muitas empresas que são operadoras, elas têm uma pessoa interna nomeando. Eu estou falando, 100% dos meus clientes que são operadores aqui, eles pediram para colocar. Eu até peço, né, por boa prática, colocar, porque é uma pessoa que concentra os chamados. Então, na área de ouvidoria, saque, fale conosco, abre algum tipo de chamado, vai para essa pessoa que já está mais treinada e tem um vínculo com um prestador de serviços ou com uma empresa específica que dá atenção nesse sentido. Certo? Não sei se eu fui claro. Tá. Mais alguma informação? Mais alguma colocação? Esse assunto é fogo, né, cara? Você começa a falar sobre tecnologia, proteção de dados, é um tema muito bacana. Para a gente, até o que é óbvio, nem sempre é óbvio. Então, as pessoas que são de outros mercados também, é bem relevante. Acabei de ver aqui que me procuraram pelo WhatsApp pedindo o link. Só que foi logo no começo e eu não vi. Puta vida. Peraí que eu te mando aqui. Não, eu já até mandei, mas a pessoa que me pediu no começo da conversa e agora já faz tempo, né? Caramba. Mas tudo bem, vai estar gravado, depois eu vou mandar para o pessoal da base também olhar. Mas assim, até para a gente finalizar, que já passou 1 hora, mas a LGPD está aí, os desafios estão aí, a provocação que eu passei para todos aqui, eu gosto de fazer essas provocações, né? É o quanto que a automação, porque muitos já falaram comigo, poxa, mas a adequação LGPD não tem nada a ver com a automação. Tem muita plataforma que está vendendo adequação de LGPD. Eu também acho que também é uma viagem, né? Então, assim, hoje você pode automatizar alguns processos, né? Então, assim, eu até consegui automatizar alguns processos de adequação, mas a essência que todo mundo tem que entender são as boas práticas. Por exemplo, fazer uma boa gestão do projeto a partir de um Canvas,
a partir de um plano de ação baseado em Scrum, criar um procedimento de processo contínuo de qualidade baseado em PDCA, criar um procedimento automatizado para atender as solicitações dos clientes. Então, por exemplo, você vai ter que ter um CRM, um gestor de ticket para isso, porque uma coisa é você registrar num formulário 5 chamados mês. Outra coisa é 5 por dia, porque 5 por dia vezes 5 vezes 20, já dá 125. Para você gerenciar 125, é um inferno. Eu sei porque tinha um cliente meu que ele falou, eu estou com 200 aqui, atrasados, eu não estou conseguindo. Ricardo, dá para importar na sua ferramenta e a gente já começar a usar? Dá, vai dar trabalho, mas hoje ele ele ampliou, né, para ouvidoria, para denúncia, então eles têm mais ou menos uns, que são abertos, não que são, mas são basicamente por mês uns 1.000. Então, assim, imagina com SLA e muitos que são casos concretos, outros são vagos, então já são fechados. Então, assim, a LGPD, imagina, 100% das empresas atacam quase 100% dos departamentos. Você acha que vai vir alguma coisa muito pequena em cima disso? Não. Então, assim, vamos colocar a minha projeção para daqui 1 ano a 2 anos, o negócio vai ficar tão complexo, vai exigir aí uma profissionalização não só nossa, pessoal de RP, CRM, Data Warehouse, seja WFM, Workforce Manager, que também o pessoal já está, é um conceito bem, pouca gente conhece o Workforce Manager, eles gerenciam atividades de call center, então acho que é bem legal nesse sentido, e assim, os desafios estão aí, eu acho que advogados precisam abrir a cabeça para os procedimentos de implementação, não só ficar focando só em ISO 9000, ISO 27000, porque tem muito mais coisas mais efetivas que a ISO 27000. Né? Isso eu vou te falar porque vendi um projeto de CRM para um cliente de um projeto, que aí, na verdade, nem essa multinacional tem a ISO 27000. Aí ele falou, cara, não dá para implementar isso aqui, a gente já está 2 anos tentando, a gente está indo para um outro caminho. Aí eu falei assim, poxa, uma empresa dessa, tem só a equipe deles, tinham 20 e poucas pessoas, já gastaram não sei quanto dinheiro, são internacionais, não conseguiram implementar ainda? Eu falei, cara, você acha que uma empresa de médio porte aqui no Brasil vai conseguir implementar todos aqueles 54 requisitos de documento? Cara, desculpa, isso é conversa para boi dormir. Tem coisas que eu fico pé da vida. Eu falo assim, gente, uma coisa é você falar o que tem que fazer, outra coisa é você colocar em prática. Porque o empresário, ele não vai deixar de vender para se adequar ao LGPD. Então, nós temos que ser os facilitadores. Né? Então, a gente tem que trazer boas práticas. Vamos se adequar? Vamos. Então, acho que num curto, médio e longo prazo tem diversas soluções. Então, acho que, não que a gente queira vender o nosso peixe, mas, na verdade, a gente está querendo vender o conceito. Né? O conceito de automação é muito importante. Tá? O conceito, eu acho que é uma coisa que eu acredito muito, que a automação é um grande facilitador. Pelo menos ajuda muito a minha vida para implementar algumas coisas, e para vocês também. Sim, sim. Né, Sandro? Perfeito. Eu acho que da minha parte, eu queria só finalizar, é isso. E Sandro, se quiser finalizar aí também. Não, acho que é isso, né? Acho que a provocação positiva acho que foi feita, né? Acho que o abordar o tema, né? Clarear um pouco a abrangência, clarear um pouco da cobertura, né? Dos principais, acho que os pontos principais, né? Acho que estão bem abordados aí. O Ricardo falou bastante, bem explicado. Acho que foi bem saudável, né? Para quem participou. Queria te agradecer pela nossa oportunidade de estar aqui junto, conversando com você, aprendendo aqui com você. Também queria agradecer quem está participando conosco aí, ouvindo um pouco das nossas colocações, das nossas experiências. E acho que é isso. E até a próxima, né? Vamos ver se a gente acha mais um tema bem... Assim, são vários, né? A gente tem alguns temas que são legais para a gente discutir, que são os principais dilemas aí da adequação. No dia a dia, a gente sempre encontra com várias coisas e todo mês sempre tem algum item específico que a gente pode discutir. Eu sou da ANAD também, uma associação de direito digital, de advogados do direito digital, qual nós temos alguns membros aqui que estão presentes. Então, a gente discute bastante com relação à legislação, né? Isso é muito importante,
mas a gente também tem que sentar com pessoas de outros setores, da área técnica. Então, eu gosto sempre de fazer essa discussão juntando vários setores, né? Então, eu vejo que aqui tem gente de processos, pessoas de gestão, advogados, temos pessoas de tecnologia, então acho que essa discussão saudável, como o Leandro falou, multidisciplinar. Então, essas discussões são saudáveis para a gente tentar trazer o melhor para os nossos clientes, né? Então, acho que com isso a gente faz aí uma sociedade melhor, um comércio mais politicamente correto, né, em termos de legislação e respeito com o consumidor, porque infelizmente a bagunça estava, não sei agora, mas estava muito grande, né, então com relação a vazamento de dados, falta de privacidade, e é complicado. Tá? Então é isso. Então, se ninguém quiser fazer mais nenhuma colocação, a gente pode finalizar. Agradeço a todos aí que estiveram até já, quem colocou as perguntas aí, bem pertinentes, foi bem legal, algumas colocações. Obrigado aí pela participação, espero que tenham outros eventos aí e a gente consiga. E nos próximos eventos, se vocês quiserem também trazer informações novas, colocações, perguntas, que eu tenho certeza que vão surgir. E o evento vai ficar gravado, a gente vai publicar lá no YouTube, né? Eu vou colocar nos meus canais, provavelmente o Sandro também vai colocar nos canais deles. Com certeza. Então, com certeza, estamos aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível. Tá bom? Joia. Obrigado, gente. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos que participaram. Agradecer também aqui a Andréa. A Andréa acabou de sair. Agradeci ela depois que ela saiu, né? Mas a presença também que ela nos apresentou aqui, eu e o Sandro, nós conhecemos a partir dela. Então, bacana. Obrigado, gente. Boa noite, hein? Até a próxima. Gente. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, Denis, Dirley, Douglas, Eduardo, Fernando, Geraldo, Gisele, José Roberto, Lorene, o Leandro, Mariana Gasti e o Rafael Ribeiro. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.